Boa tarde, pessoal. Meu nome é Marcelo Saldanha. Eu estou aqui na Alit para falar para vocês hoje sobre a cromatografia gasosa da respiração. Esse exame que a Alit faz e que é capaz de diagnosticar os componentes sulfurados voláteis, os componentes que contêm enxofre na sua fórmula e que são capazes de então de possibilitar um tratamento para a cura, digamos assim, sim, cura da halitose, do mau hálito. Então a gente vai falar um pouco sobre a cromatografia gasosa da respiração, que é esse exame. A cromatografia é um exame, é um método de separação tanto de líquidos quanto de gases. Esse método de separação ele é corriqueiro nas nossas vidas, usado na indústria farmacêutica, usado na indústria petroquímica, e usado nos mais diversos setores para possibilitar então que sejam separados componentes para fazer análise e estudo. Em 1900 foi feita a primeira cromatografia gasosa por um russo e a partir daí em 1952 houve um prêmio Nobel de Química para dois alemães. E, enfim, a cromatografia ela vem sendo desenvolvida ao longo de um século já nas mais diversas aplicações. Na área medicinal, em 2002, a indústria japonesa chamada Fizinc desenvolveu o primeiro cromatógrafo, que é um cromatógrafo de primeira geração para medir os componentes sulfurados voláteis. Em 2012 já estamos então numa outra geração de cromatógrafos, que é o cromatógrafo que a Alit tem, com uma possibilidade de amostras mais fidedignas na medição dos componentes da respiração e um software mais potente. Então, o funcionamento da cromatografia gasosa, o que eu quero colocar para vocês é um método químico e físico, e ele exige um cálculo preciso. E para desmistificar então como funciona o exame e como funciona a tecnologia, a gente depois vai fazer uma demonstração para vocês. É preciso que as pessoas entendam como se dá esse vídeo. Um vídeo que eu tive a intenção de fazer de forma mais técnica, para mostrar para os profissionais principalmente como ocorre as reações químicas e físicas no momento do exame. Então a gente tem que saber que na nossa respiração a gente tem alguns componentes, que são o oxigênio, o carbono, o enxofre e o hidrogênio. O que o cromatógrafo faz no momento do exame? Ele despreza tudo aquilo que contém oxigênio. Então ele se preocupa com três componentes, que são a metilmercaptana, o sulfureto de hidrogênio, o sulfureto de dimetilo, esse aqui, e o sulfureto de hidrogênio. Então todos têm na sua fórmula hidrogênio, enxofre e carbono, hidrogênio, enxofre e carbono. Como funciona essa tecnologia? Dentro da máquina, a máquina está aqui. Dentro da máquina existe uma ampola de óxido de índio. O índio é um semicondutor muito potente, que foi na década por volta de 1860 foi encontrado na natureza. Esse semicondutor potente ele tem uma propriedade de fazer uma DDP dentro da máquina, uma diferença de potencial de gerar corrente elétrica. Então nós vamos ter a partir dessa geração de corrente elétrica, a possibilidade de medir o número de elétrons que contém de carbono, hidrogênio e enxofre. E para isso a gente tem que entender o seguinte, que cada elemento químico tem um número de elétrons em suas camadas. Por exemplo, essas são as camadas de variáveis de elétrons. O carbono tem 6 elétrons, o hidrogênio tem 1 e o enxofre tem 16. Então, quanto mais alto der essa DDP, significa que tem mais enxofre na amostra do ar. Significa então que o enxofre, que em estado puro
é um não metal que não tem cheiro, mas misturado com elementos como o hidrogênio, emitem um cheiro na forma do sulfureto de metilo, por exemplo. Esse enxofre numa DDP alta vai ser acusado e então vai gerar então o que se chama de um cromatograma, que é o gráfico que no momento da cromatografia o software se faz. Então eu estava falando do cromatógrafo. Dentro do cromatógrafo tem uma ampola de óxido de índio. O índio é um semicondutor muito potente, ele é usado nas nossas telas touchscreen, nas nossas TVs de LCD, de LED, enfim. Ele é muito encontrado na natureza na forma de óxido de zinco. Então na sua última camada, veja bem, ele tem dois elétrons na primeira camada, 8, 18, 18 e 3. Na sua última camada ele tem capacidade para absorver elétrons. Esses elétrons doadores seriam elétrons de que elementos que estão dentro da amostra? De carbono, hidrogênio e enxofre. Se a gente for raciocinar de forma lógica, a gente vai saber o quê? Que o enxofre tem 16 elétrons, o carbono tem 6 e o hidrogênio tem 1. Então, quanto mais absorção de elétrons existir por parte do índio que está dentro da máquina, significa que temos mais enxofre na nossa amostra de gás. Então é dessa forma que funciona um exame de cromatografia gasosa da respiração. Em duas reações. A primeira reação é uma reação química. É uma reação quando retiramos a amostra de ar da boca da pessoa e injetamos dentro da máquina que tem uma coluna de óxido de índio. A segunda reação é uma reação física daí, a quebra desse óxido de índio formando um campo magnético, e dentro desse campo magnético ocorre uma corrente elétrica, uma diferença de potencial de elétrons. Essa corrente elétrica vai sendo lida então por um software, e esse software vai fazer uma análise através do número de elétrons para fazer uma escala de cores. É por isso que o nome é cromatografia, a grafia da cor. No caso do enxofre, a cor é verde. Então veja bem que é uma máquina feita de forma quase artesanal, é uma tecnologia japonesa, feita por uma fábrica chamada Fizik, e os japoneses eles têm um domínio dessa tecnologia por dois motivos. O primeiro motivo é que eles conseguem fazer a estratização do índio através da sua reciclagem desse semicondutor potente de diversos aparelhos que acabam sobrando para ele. E o segundo motivo é que o Japão tem uma grande preocupação com o ar, em função de usinas nucleares, então eles desenvolveram muito a cromatografia de gases e todas as tecnologias que a gente sabe que existe. Então são dessas duas formas que funciona um exame de cromatografia. A primeira reação, uma reação química, e a segunda reação, uma reação física, onde vai ser feita uma leitura por parte de um software. A gente tem que lembrar que a cromatografia ela tem duas fases. Uma fase que é uma fase móvel, que é o momento que a gente insere a amostra dentro do cromatógrafo, e a segunda fase é uma fase estacionária, que é o momento onde vai sendo separados diversos componentes e a partir disso então vai se fazendo uma leitura desses componentes para que se possa fazer um diagnóstico correto. Então como é que funciona quando uma pessoa vai fazer um exame de cromatografia gasosa da respiração? Ela tem que ter um certo preparo para fazer esse exame, porque é um exame laboratorial como outro qualquer. É um exame que ainda a tecnologia é incipiente, mas nós teremos mais adiante condições de que esse exame seja um exame até de rotina nas clínicas que os pacientes chegam com a queixa da halitose. Então é preenchido um formulário como esse, que nós temos. Para fazer o exame necessita de um preparo, eu vou ler para vocês, que é evitar a ingestão de alimentos condimentados 24 horas antes do exame, abster-se de bebidas alcoólicas, café, fumo, pastilhas como hortelã e enxaguantes bucais, não vir em jejum, alimentar-se pelo menos duas horas antes, não utilizar perfume no dia do exame, porque o cromatógrafo é sensível a cheiros, é óbvio isso, ou usar com moderação, e fazer higiene bucal como de costume. Atrás desta folha nós temos um pequeno questionário onde o paciente vai preencher
com perguntas de sim ou não, de marcação de sim ou não, como por exemplo, você sente tem boca seca, você respira pela boca, você sente ter frequentemente gosto ruim na boca. Então, você usa alguma pastilha para disfarçar o mau hálito, alguém já lhe falou, você já consultou, você costuma escovar a língua. São algumas perguntas que são feitas para quê? Para a gente poder montar um laudo, além do laudo quantitativo, que eu vou mostrar para vocês, a gente montar também um laudo qualitativo, que é para os pacientes poderem, e os dentistas e médicos, enfim, quem solicitar esse exame para o seu paciente poder ter então uma guia de o que proceder no momento depois. No momento do exame também a gente colhe um padrão de saburra lingual, que é a gente sabe que a saburra lingual é o principal fator causador de halitose, quando a halitose é de origem bucal. Então a gente colhe um padrão de saburra lingual que vai de 0 a 5 e também coloca nesse laudo qualitativo esse padrão de saburra lingual. É interessante as pessoas entenderem que a halitose é um problema que de 90 a 95% é de origem bucal, então é o dentista, na sua grande maioria, que trata, e que a gente tenta desmitificar com esse live, com as nossas informações que a gente vai dando, que a halitose tem cura sim, e é um problema que a gente tem um protocolo, existem protocolos específicos para tratamento, nós temos o nosso protocolo aqui, e com método e com a ciência envolvida, a gente consegue fazer então com que o paciente saia de níveis altíssimos de sulfureto de hidrogênio, de metilmercaptana, e venha para níveis baixos, onde se consegue então obter o correto tratamento e diminuição então do nível de halitose com a cura total, tá bom? Eu vou fazer uma demonstração de como é feito o exame. O exame, a amostra de ar, a gente colhe 1 ml de amostra de ar numa seringa como esta aqui. O paciente oclui os dentes da frente na seringa dessa forma e fica respirando normalmente por 1 minuto. Após 1 minuto a gente faz a coleta da amostra com 4 bombadas na seringa, pede para o paciente evitar para colocar a língua na ponta da seringa, retiramos da boca do paciente e calibramos para 1 ml. E após isso a gente injeta na máquina. Nós injetamos na máquina e após fazer essa ingestão, então demora 4 minutos para ficar pronto o exame. A partir disso a gente tem dois gráficos, um gráfico quantitativo com quantidade em partes por bilhões do número da quantidade de partes por bilhões dos gases, dos componentes sulfurados voláteis, e um cromatograma que é o gráfico, como eu falei para vocês, da DDP, da diferença de potencial de elétrons. Eu vou fazer o exame, eu vou ser a pessoa a ser examinada, tá? Vou fazer a coleta, vou injetar dentro da máquina e a gente vai conversando nos próximos 4 minutos também como é que é feito todo esse processamento, tá bom? Então eu coloquei uma luva aqui para a gente poder mexer melhor com o oral chroma, com o equipamento, com o cromatógrafo. É interessante saber que o equipamento ele se divide em 2 partes. O oral chroma ele se divide num hardware com a ampola de óxido de índio e num software que faz a leitura, a varredura eletrônica então dos componentes sulfurados voláteis. Então essa é uma seringa específica para o oral chroma, uma seringa de 1 ml. Eu vou colocar na minha boca e vou ficar respirando normalmente por 30 segundos. Eu vou respirar, tá bom?
Então após, eu vou calibrar para 1 ml e vou injetar dentro da máquina. Aqui pessoal, estou injetando agora dentro da máquina. Nesse momento que eu injetei dentro da máquina, se a gente for analisar o software aqui, a gente vai ver que ele está fazendo uma dispersão de tudo que não interessa para nós no primeiro momento. O que não interessa para nós? O oxigênio. Então na primeira curva, deixa eu ver se eu consigo trazer. A primeira curva é a curva de tudo que não interessa para a gente, que na maior parte é o oxigênio. E a partir dos 30 segundos ele começa a fazer a medição. O primeiro gás é o sulfureto de hidrogênio, que é um gás relacionado principalmente a uma halitose de origem bucal. O segundo gás é a metilmercaptana, que é um gás relacionado principalmente com as doenças periodontais, as doenças da gengiva. E o terceiro gás é o dimetilsulfureto, que é um gás relacionado a uma halitose que pode ser de origem sistêmica. Então, o exame demora 4 minutos para ficar pronto, e a partir desse exame a gente vai obter o que se chama de gráfico quantitativo, que é um gráfico em partes por bilhões. Eu quero que vocês observem aqui. Isso aqui se chama limite, essa linha amarela aqui se chama limite cognitivo. O que é o limite cognitivo? É o limite onde o nariz humano consegue detectar um cheiro. Então esse caso aqui que eu estou trazendo para vocês é um caso realizado dentro do meu consultório com o monitoramento de cromatografia gasosa da respiração. É um caso que a gente leva para aqueles profissionais de saúde, cirurgiões dentistas, que queiram trabalhar com halitose também e que queiram usar o nosso método para obter melhores resultados com os seus pacientes. Então esse paciente chegou aqui com 371 partes por bilhões de sulfureto de hidrogênio, 89 de metilmercaptana e 30 de dimetilsulfureto. Esse paciente ele tinha uma halitose referida pela esposa e era um paciente que já tinha consultado com vários profissionais a respeito do seu problema. Então esse é o primeiro gráfico que nos dá no momento que após a injeção da amostra. Esse é um gráfico quantitativo. Esse é o gráfico que eu falei para vocês do cromatograma. Então, essa curva inicial aqui é a curva de dispersão, onde o oxigênio e os elementos que não nos interessam são descartados, tá? E nos restantes seguintes aqui, então, estão os gases que a gente quer medir, que é os componentes sulfurados voláteis. Então, o terceiro gráfico que a gente tem é aquele laudo que a gente tem é aquele laudo qualitativo, que é um laudo que eu sou especialista em estomatologia e trabalho com halitose há 10 anos. Então a gente faz a gente mostra para o profissional como é que foi a tomada de padrão de sabor lingual dele no momento do exame, e a gente faz uma leitura de tudo que a gente viu e aquele questionário que o paciente preencheu. Isso vai dar um embasamento para o profissional poder tratar seu paciente e poder obter melhores resultados. Então, esse paciente ele começou o tratamento comigo e eu comecei a fazer manobras de educação em saúde, que a halitose dele, a gente chegou à conclusão que era uma halitose de origem bucal. E a partir das manobras de educação em saúde, a gente começou a fazer outros exames para checar os níveis de gás que havia na boca. Então, olha só, o paciente no primeiro exame, ele tinha 371, ele já estava com 139. Isso aqui foi uma semana depois. Aqui ele já reduziu para 11 e ele estava com 99. E aqui ele já reduziu para 15 e ele estava com 30. Então o que nos deu a possibilidade desse exame? Nos deu a possibilidade de mostrar, tanto para a gente, como para o paciente, que nós estávamos no caminho certo. Que nós tínhamos que avançar no que nós estávamos fazendo, que era por ali que ele ia obter o sucesso do tratamento dele. E aí nós avançamos com mais educação em saúde, com mais tratamento periodontal, com limpeza de sabor lingual, e pedimos mais um exame. 20 dias depois a gente pediu um outro exame. E olha só, o paciente do primeiro exame tinha 371, agora ele estava com 40. Ele estava abaixo do limite cognitivo já, nesse caso aqui.
de 11 no segundo exame, agora ele estava com 1. Mas no primeiro exame, lembra lá que ele estava com 99. E aqui, de 26 que ele tinha no primeiro exame, partes por bilhões de enxofre, agora ele está com 4. Isso significa o quê? Que em 20 dias, o exame já está pronto aqui. Significa que em 20 dias, nós conseguimos baixar os níveis dos componentes sulfurados voláteis para dar ao paciente e ao profissional qualidade de vida e possibilidade de tratamento. Então eu estou, após o exame ficar pronto, ele avisa aqui que a medição foi concluída, aqui está escrito medição concluída e a gente vai clicar em cima aqui. Olha só, vai aparecer os meus componentes aqui, como só um pouquinho que eu, perdão, vai aparecer desta forma aqui, a gente vai imprimir, vai fazer então aquele laudo qualitativo com um padrão de sabor lingual e vamos entregar para o paciente ou para o profissional que solicitou o exame em 5 dias úteis os resultados, entendeu? Isso vai possibilitar, isso vai ser o quê? Vai ser uma ferramenta de diagnóstico. Eu quero deixar claro para vocês que a cromatografia ela não é o início, não é nem o fim do tratamento de halitose. Existem outros exames complementares que a gente inclusive coloca no nosso laudo, como o exame organoléptico feito pelo cirurgião dentista, exames periodontais, exames radiográficos muitas vezes, enfim, é mais um exame que vem somar para ajudar nesse tratamento que a gente sabe que muitas vezes se torna difícil, se torna complexo. Então a cromatografia ela vem para isso, ela vem para ser mais uma ferramenta de diagnóstico e é nisso que a ALIT se insere. A ALIT faz o quê? Nós fizemos o diagnóstico e nós temos um protocolo específico de tratamento. Esse protocolo já está sendo usado por alguns colegas, como o Dr. Felipe D'Ambrosi Catuípe, Dr. José Otonelli em Ajuricaba, doutora Ana em Santo Augusto, doutora Daiane Vargas em Cruz Alta, doutor Vinícius Salles em Ijuí. Aqueles profissionais que se interessam pela forma de tratar e que querem agregar isso na sua clínica, pode entrar em contato com a gente, que a gente vai até vocês e mostra como é fácil e como é legal de trabalhar com uma tecnologia assim. Eu espero que este live, o exame, se vem desta forma, então a gente imprime. Eu espero que este live seja esclarecedor. A gente sabe que quando a tecnologia é nova, a gente tem que mostrar, a gente tem que trazer sempre novidades, a gente tem que trazer também resolutividade. Não adianta ter uma tecnologia que não resolva. A gente sabe muito bem que a cromatografia ela resolve, ela ajuda. E ela é uma ferramenta potente para quem quer trabalhar com halitose e para aqueles pacientes que sofrem de halitose é um alento. Então, o intuito desse live é trazer essas informações, é mostrar para vocês que a gente tem uma tecnologia aí que é os etilômetros nas nossas baladas seguras, que é a análise do ar e que mudou o comportamento das pessoas quando saem. E é uma tecnologia que também é uma análise de gás com sensores. E essa nossa tecnologia é uma análise do gás da respiração com sensores e funciona. E o intuito desse live é justamente isso, é trazer para vocês informações e estar cada vez mais informando as pessoas sobre a condição que é e as condições que a ALIT oferece e como proceder para chegar a um correto tratamento da halitose, tá bom? Eu espero que quem vem assistir e quem venha assistir consiga sanar suas dúvidas e a gente está à disposição aqui para sanar nossas dúvidas. A gente tem uma unidade da ALIT agora em Ijuí e agora a partir de junho já estamos com uma unidade em Porto Alegre. A partir da segunda quinzena de junho já estaremos fazendo os exames lá também. Então os profissionais de Porto Alegre que têm interesse em conhecer mais sobre a cromatografia gasosa, sobre a ALIT, por favor entrem em contato com a gente também. A gente vai oportunizar esses exames lá da metade do ano agora, tá bom?
Uma boa tarde para vocês e espero que tenha sido válido, tá bom? Uma boa semana também.